Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. Queridos, estamos no livro de Amós e estamos começando mais um livro e eu quero convidar você a ficar comigo. Juntos nós iremos aprender a palavra de Deus e orarmos juntos, na certeza de que Deus certamente nos abençoará. Então, fique comigo e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas se ajuntem a esta família para aprender a palavra de Deus e orar juntamente conosco. Então, compartilhe esta mensagem, dê o teu like e se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar a inscrever-se neste canal e ativar o sininho para você ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, livro de Amós, capítulo 1, verso 1 e verso de número 2, que diz assim: As palavras de Amós, que está entre os pastores de Tecoa, e o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Queridos, o livro de Amós registra algumas das profecias e dos ensinamentos que o profeta Amós transmitiu ao reino de Israel durante o governo do rei Jeroboão II, um próspero rei. Embora não saibamos precisamente quando o livro de Amós foi escrito, o livro começa com uma explicação de que Amós pregou durante o reinado de Uzias em Judá e de Jeroboão II em Israel no 8º século a.C. Amós, o pastor de Tecoa e colhedor de sucumoros, profetizou a queda de Samaria e o juízo de Deus contra Judá, Israel e ainda as nações gentias. A expressão por 3 transgressões e por 4 se refere aos incontáveis atos maus que foram cometidos pelos amonitas, sírios, tíros, edomitas, moabitas e filisteus. Amós viveu durante os reinados de Uzias, rei de Judá, em 781 a 740 a.C., e de Jeroboão II, rei de Samaria, de 782 a 753 a.C. Provavelmente, Amós atuou no meio do caminho entre os reinados paralelos desses 2 reis, entre 760 a 750 de Cristo, antes do exílio, 40 anos aproximadamente antes do exílio de Israel, em 722 a.C. Seu nome significa carregador de fardo, condutor de carga, diferente de Amós com Z, que tem um significado totalmente diferente, que significa forte, firme. Aqui descreve o seu nascimento, nascido em Tecoa, ao sul de Jerusalém. Ele era um pastor de Judá, além de colhedor de sucumoros, o que significava que ele não pertencia à classe da qual os profetas usualmente se originavam. Nem foi treinado para o ofício profético nas escolas dos profetas. Era, sim, um profeta sem credenciais conhecidas, a não ser o fato de que tinha uma palavra da parte de Deus para aquele povo. Queridos, Tecoa ficava ao sul de Betel, na região montanhosa de Judá, o que tornava uma cidade de defesa. As terras ao redor forneciam pasto para os rebanhos dos quais Amós cuidava. Embora nascido em Judá, Deus o levou a profetizar em Samaria, no Reino do Norte,
e ele foi expulso pelos sacerdotes idólatras de Amazias, que o fez retornar à sua terra natal. Queridos, redobre aqui a sua atenção. O Senhor mandou Amós, que era de Judá, a Betel, para profetizar o juízo que viria sobre Israel. Mas, em Betel, Amós se deparou com um público hostil. O primeiro rei de Israel, Jeroboão I, tornara a cidade um centro de adoração pagã. Como o templo de Jerusalém estava em Judá e não na nação de Israel, então Jeroboão estimulara os israelitas a adorarem em Betel, em vez de o fazerem em Jerusalém, por medo e por ciúme, para que o povo não se voltasse contra ele. E dessa forma, os israelitas que se agrupavam em Betel viam Amós, um nativo de Judá, com suspeitas. Mas mesmo assim, Amós corajosamente condenou os pecados dos vizinhos de Israel. Preste atenção na estratégia do profeta e na orientação de Deus para ele. E ele começa a profetizar contra os pecados dos vizinhos de Israel: os assírios, os filisteus, os fenícios, os edomeus, os amonitas e os moabitas. E prosseguiu apontando também a iniquidade de Judá e de Israel. Este povo da aliança haviam rejeitado o Deus que fizera com eles a aliança. Também estavam condenados perante Deus por suas próprias perversidades. Firmemente, Amós conclamou os israelitas a voltarem-se para Deus, para o Deus vivo de todos os seus corações. Queridos, note uma coisa aqui, que é descrita no verso 2. Ele fala sobre o Monte Carmelo. E ele diz que o Monte Carmelo haveria de se secar. O cume do monte. E o fato de que o cume do Monte Carmelo, na costa do norte de Israel, secar-se, indica aqui um grande desastre. Porque o Carmelo tinha jardins que normalmente mantinham sua exuberância e florescimento o ano inteiro. Isto anunciava uma catástrofe. Amós, ele profetizou no século 8 a.C. Poucas décadas, como eu disse, antes da queda de Samaria, capital de Israel. E ele recebeu de Deus a tarefa difícil de explicar para um povo próspero e aparentemente seguro de que sua destruição violenta seria iminente. Seu trabalho foi feito durante o reinado de Roboão II, um período mais próspero desde o reinado de Salomão, um riquíssimo filho de Davi. O reinado de Jeroboão II era quase que comparado ao de Salomão, de tanta riqueza que ele experimentou. E o principal obstáculo para este pregador da verdade foi o mesmo, ou é o mesmo que impede ou que impediu a pregação do evangelho puro nos dias de hoje. Oh, queridos, eles interpretavam a sua provação material como a prova da aprovação divina. Então, preste atenção, exatamente como fazem hoje os convidados da teologia da alegria na nossa época. Irmãos, um evangelho sem cruz não é evangelho. Um evangelho sem renúncia não é evangelho. Um evangelho onde se deve pagar o preço pela palavra de Deus, renunciar à carne e os prazeres mundanos. Oh, querido, e não ficar indiferente à necessidade alheia.
Este é o evangelho puro e verdadeiro que Deus espera que vivamos. Mesmo quando este servo de Deus mostrou aqui as graves falhas morais, éticas e espirituais do povo, não foram ouvidos por ele. Não foram ouvidos. Não deram ouvidos à palavra do profeta de Deus. Como poderiam acreditar na iminência de um castigo divino quando Deus, aparentemente, obviamente, o encorajou a nação? Veja, irmãos, enquanto o povo provava da prosperidade, eles acreditavam que Deus estava aprovando sua conduta moral e espiritual. Veja como se parece com Apocalipse capítulo 3, verso 17, quando Deus se dirige a uma igreja e ela está dizendo: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Oh, queridos, que nessa manhã não nos deixemos levar simplesmente pela aparência, mas que o Senhor possa nos orientar a viver a sua palavra e andarmos no seu caminho. Amós combateu esta complacência dos ouvidos com uma mensagens fortes. Ele começou com os avisos que esperavam facilmente apoiarem, mostrando as consequências dos pecados dos povos ao redor de Israel. Era tudo que eles queriam ouvir. E ele, de repente, ele começa a mostrar desta forma. Ele vai levando a mensagem. Ele repete a mesma forma da reprovação de cada nação por 3 transgressões ou por 4 para condenar a Síria, a Filistia, a Fenícia, a Edom, a Amon, a Moabe. Ah, queridos, e até de Judá. E dá para imaginar os ansiosos aplaudindo aos ouvidos dos outros. Mas o que eles não imaginavam, que não podiam, mas como não imaginariam que na lista das nações condenadas terminaria como mais uma mensagem: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustentarei o castigo. Se Israel não esperava, Israel não estava esperando entrar na lista. Surpresa, ela descobre que seria a nação principal ao alvo da ira divina. E o resto do livro enfoca então os pecados de Israel e suas consequências. Queridos, não podemos perder de vista a justiça, a honra, o zelo de nosso Deus. Se o nosso comportamento não refletir a sua santidade, Ele certamente nos julgará. Que Deus nos guarde de nos enganarmos simplesmente pela aparência e pela uma falsa prosperidade de que Deus está aprovando toda a conduta, quando na verdade muitas das vezes estamos longe da vontade de Deus, porque ignoramos a sua justiça, a sua santidade e o seu amor para com os pobres e necessitados. Ore comigo, querido, que Deus nos desperte para um tempo de vivermos o verdadeiro evangelho e guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. Querido Deus e Pai, nessa manhã eu te peço perdão, ó Deus querido, pelas vezes que ignorei, Senhor, as verdades da Tua palavra, ó Senhor, e que muitas vezes me tornei insensível à necessidade alheia. Pai, que a Tua palavra encontre lugar em nós, que o Teu Espírito nos abençoe, nos guardando na Tua presença e nos fazendo mais santos, mais verdadeiros, mais consagrados a Ti. Em nome de Jesus, esta é a oração do Teu servo desta manhã.
Fica conosco, Senhor, e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.